Boa tarde, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos dar continuidade ao à nossa apostila 4, né? Hoje a gente vai começar a usar a parte de geografia. Então vamos abrir a página, a apostila na página 52, apostila 4, página 52. Bom, a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai relembrar alguns conceitos primeiro. Bom, primeiro a gente vai saber o que é um bairro, tá? Bairro é uma parte, é um pedaço da cidade, né? Então, aqui em Valença, a gente tem vários bairros, vou citar algum. A gente tem o Centro, a gente tem o Monte Douro, a gente tem o Barroso, a gente tem Varginha, a gente tem Cambota, Biquinha, bairro de Fátima, bairro do Cruzeiro, Hum, mais qual? Peraí. Santa Luzia, que eu moro. Então, existem vários pedacinhos da cidade, né? Esses bairros formam uma cidade. Bom, o que tem num bairro não necessariamente é obrigatório ter em outro, né? Por exemplo, um hospital que tem num bairro não precisa ter em todos os bairros, né? Um bairro é diferente do outro, tá? Existem bairros mais próximos ao centro da cidade, existem bairros mais distantes, mais longe. A pessoa não necessariamente vai trabalhar no bairro onde é que ela mora, né? Ela pode morar num bairro e ir trabalhar em outro bairro. Aqui em Valença, como é uma cidade pequena, né? A gente pode ir de um bairro ao outro a pé, né, quando fica próximo, pode usar o carro, pode usar a bicicleta, tá? Para se deslocar entre um bairro e outro. Mas o que é importante a gente perceber? Que as vias de circulação, como a gente vai de um lugar para o outro, essas vias de circulação, que são as ruas, as estradas, né? Elas precisam estar em boas condições. Elas podem estar asfaltadas ou não, mas elas precisam estar em boas condições para que o carro, para que a bicicleta, para que o pedestre, essas calçadas não podem ter buracos, né? Essas vias de circulação por onde as pessoas ou os carros passam, elas precisam estar em boas condições, tá? Bom, então quando o bairro é perto, que eu já fiz um resuminho aqui. Quando o bairro é perto, a gente vai a pé ou vai de bicicleta, né? Quando ele é mais distante, a gente precisa utilizar um meio de transporte. O que é um meio de transporte? É aquilo que nos serve para nos transportar de um lugar a outro, né? Bom, existem os meios de transporte que a gente chama, que eu fiz aqui, os meios de transportes individuais ou privados, tá? O que é um meio de transporte individual ou privado? Aquele que é meu. Eu sou o dono, tá? O proprietário é o dono do carro, da moto, da bicicleta, tá? Geralmente, o passageiro é o dono dele, né? Ele dá uma carona, mas ele é privado, é de uma pessoa. E existe um meio de transporte coletivo. O que é um meio de transporte coletivo? É aquele que carrega várias pessoas ao mesmo tempo, igual o ônibus, o trem, o avião, tá? Quem está dirigindo lá não é o dono, tá? Então é transporte coletivo que transporta várias pessoas ao mesmo tempo. O que acarreta um meio de transporte individual? Igual o carro, ele causa muito trânsito nas cidades grandes, aqui em Valença nem tanto. Mas se toda pessoa tem o seu meio de transporte privado, o seu meio de transporte individual, e se cada pessoa usa o seu próprio carro para ir ao trabalho, quando é longe, causa muito engarrafamento. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver lá em São Paulo como os congestionamentos são longos, porque cada pessoa está no seu carro, cada
pessoa está no seu meio de transporte privado ou individual. Então, muitos carros na rua causam congestionamentos. O que seria ideal? Que os meios de transportes coletivos, né, igual os ônibus, os trens, os metrôs, eles tivessem boas condições, tivessem qualidade de uso. Mas o que acontece? Muitos estão quebrados, muitos ficam muito cheios, e quem tem condição não quer usar o meio de transporte coletivo, né? Porque ele não oferece boas condições. Então, cada pessoa passa a usar o seu meio de transporte privado ou individual. Isso gera uma confusão, né? Muitas pessoas com os carros causam congestionamentos. Meios de transporte coletivos de má qualidade ou poucos, porque eles não conseguem suportar a quantidade de pessoas que querem usá-lo, né? Então tem poucos ônibus, o metrô demora a chegar, o trem demora a chegar, não tem qualidade. As pessoas acabam indo para o meio de transporte individual, né? Então, isso tudo é uma coisa que as pessoas precisam parar para pensar, causa uma desestrutura na cidade. Aqui em Valença, graças a Deus, a gente não tem isso, né? A gente consegue se deslocar bem entre os bairros de bicicleta, a pé, ou até usando o carro ou o ônibus. Aqui, graças a Deus, os meios de transporte coletivos, igual os ônibus, eles oferecem até uma certa qualidade para quem usa, né? Graças a Deus. Não é como no Rio, que as pessoas ficam muito amontoadas, aqueles ônibus super cheios, o trem super cheio. Quem vê televisão aí de manhã aparece, né? Naquele Bom Dia Rio lá, tem. Tá ok? Então vamos lá para a página 54. Bom, vamos para a página 54. Eu falei 52 e a 54. O meu bairro e o bairro vizinho. Ó, os bairros são diferentes. Alguns comércios e serviços que existem em um bairro podem não existir em outro, como uma escola ou um hospital. O trabalho de muitas pessoas pode estar em diferentes bairros de onde elas moram. Então, a pessoa sai do bairro onde ela mora para ir trabalhar em outro bairro. Todos os dias, as pessoas costumam se deslocar entre os bairros pelas diferentes vias. Então, elas podem usar ruas, podem usar estradas e trilhos, por exemplo, se ela for de trem, né? As pessoas podem ir caminhando quando o lugar é perto ou podem usar um meio de transporte quando é longe. Tudo que a tia já tinha falado. O que a tia Maura quer? Na página 54, tem as características de dois bairros diferentes. Ó, Ana e Paulo são amigos que moram em bairros bem diferentes. Como será o bairro onde eles moram? Vocês vão ler as características do bairro onde a Ana mora e depois onde o Paulo mora, tá? Como a gente já falou, os bairros são diferentes. E vocês vão fazer a página 55. O que vocês vão fazer na 55? Tem uma imagem aí do bairro Laranjeiras e do bairro Tulipas, de uma cidade, tá? Eles ficam bem próximos, mas o que acontece? Tem características diferentes. Você vai ter que identificar quem mora no bairro Laranjeiras e quem mora no bairro Tulipas e colocar um nome embaixo. Como é que vocês vão descobrir isso? Lendo a página 54. As características desses dois bairros, tá? Quais são as características do bairro Laranjeiras e quais as características do bairro Tulipas e identificar quem é que mora no bairro Laranjeiras e quem mora no bairro Tulipas. Na B, vocês vão ligar essas características. Quais características são do bairro Laranjeiras e quais características são do bairro Tulipas? Só ligar. E o número 2, vocês vão fazer de acordo com o bairro onde vive e um bairro vizinho e assinalar as características que eles têm. Tá ok? O que é encontrado no seu bairro e no seu bairro vizinho, o que tem no seu bairro e que também tem no bairro vizinho, que fica bem próximo aí do seu bairro, tá? Página 56.
Então, como é que eu vou de um bairro para o outro? A tia já falou isso. Então, como é que eu vou de um bairro para o outro? Eu posso ir a pé, eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus, né? Posso ir de bicicleta. O importante é que essas condições dessas vias, o lugar por onde eu passo, né, de carro, de bicicleta, a pé, ele tenha boa condição de uso, tá? Ruas sem buracos, as calçadas bem feitas, né? Para que a gente tenha o conforto de ir de um lugar para o outro. Na página 56, aparecem os exemplos do que é um meio de transporte individual e o que é um meio de transporte coletivo. Peguem o marca-texto aí, por favor. Bom, lá na primeira bolinha vermelha, tá? Que a tia já tinha falado, mas eu vou frisar com vocês. Tem uma primeira bolinha vermelha lá na página 56. Olhem lá. Está assim, ó. Meios de transporte individual. São os automóveis, as bicicletas, as motocicletas, que são as motos, né? Por exemplo, também chamados de transporte privado. Então, quando a tia fala privado ou individual, meio de transporte privado ou meio de transporte individual é a mesma coisa. São aqueles que nós somos donos, tá? O carro é meu, a moto é minha, a bicicleta é minha. Também chamados de transporte privado. Neles, o passageiro é geralmente o proprietário do veículo. É o que causa, muita gente usando, causa congestionamento, engarrafamento. Marque essa primeira bolinha vermelha todinha. Meio de transporte individual até chegar em veículo. Marquem aí. Bom, o meio de transporte privado ou individual é o oposto do meio de transporte coletivo, que é aquele que deveria ter boas condições de uso e oferecer conforto para todo mundo. O meio de transporte coletivo é aquele que transporta várias pessoas ao mesmo tempo, né? Quantos carros deixariam de estar na rua quando se essas pessoas usassem o meio de transporte coletivo, o ônibus, o trem ou o metrô? Tá? Então, meio de transporte coletivo, lembra coletivo? Muitas pessoas, tá? São aqueles que transportam várias pessoas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Segunda bolinha vermelha. Meios de transporte coletivo são os ônibus, os trens, os navios, entre outros, tá? São grandes, carregam várias pessoas ao mesmo tempo. Então, aí a gente mostrou meio de transporte privado ou individual, que é da pessoa, tá? Carrega poucas pessoas. E o meio de transporte coletivo é aquele que transporta várias pessoas ao mesmo tempo, tá? E eu quero que vocês façam o número 2 da página 56. Colar uma gravura de meio de transporte coletivo e um de um meio de transporte individual, tá? Quem não acha a gravura pode desenhar, mas escreve em cima. Bom, página 57 agora. Os meios de transporte. Os meios de transporte têm diferenças entre si. Eles percorrem distâncias variadas, pode ir para pertinho ou pode ir para bem longe. Uns atingem uma velocidade maior que os outros, né? Igual o avião. O avião é muito mais rápido que o carro. E a quantidade de passageiros em cada um muda, o que depende, por exemplo, da quantidade de habitantes de um bairro ou município. Um carro carrega menos pessoas, transporta menos pessoas do que um ônibus. Um carro transporta menos pessoas do que um metrô, né? Vejamos alguns exemplos de meios de transporte. Vamos falar sobre alguns. Os automóveis são muito utilizados em todo o mundo, principalmente nas cidades. Automóveis são carros, tá? Os carros que a gente fala. Eles levam poucos passageiros ao mesmo tempo e muitas pessoas recorrem a esse meio de transporte para se locomover no mesmo período do dia. Dessa forma, surgem os grandes congestionamentos. Que hora que tem mais congestionamento? De manhã
e à tardezinha e à noite, em que as pessoas estão usando o meio de transporte privado para ir para o trabalho, cada um no seu carro. Na hora da saída também, na hora de voltar para casa, cada um no seu carro. Muitos carros na rua causam o quê? Os congestionamentos, tá? Então, o carro é um meio de transporte privado ou individual muito usado pelas pessoas. Lá na página 57, os caminhões transportam diversos produtos, como alimentos e eletrodomésticos. O que são eletrodomésticos, Jamal? Geladeira, fogão, micro-ondas. Já os ônibus são utilizados para transportar pessoas, mas não são os meios de transporte mais cômodos para percorrer grandes distâncias, pois podem demorar muitos dias para chegar ao local de destino. A gente pode ir daqui para a Bahia, por exemplo, tá? A gente vai levar quase um dia inteiro andando de ônibus. Se a gente for de avião, esse tempo vai ser muito pequenininho. Acho que não leva nem uma hora daqui lá, né? Do Rio, porque aqui a gente não tem avião, do Rio até a Bahia, né? Se a gente for sair do Rio para a Bahia, vai levar quase um dia inteiro. Se for de meio de avião, vai ser rapidinho, tá? Então, quando é uma distância curta, a gente pode usar o ônibus. 2, 4, 5 horas, 6 horas, dá para usar o ônibus. Não vai cansar tanto. Mas distâncias muito grandes torna a viagem mais cansativa. Bom, agora a tia fez um resumo ali para vocês. Existem, de acordo com as características, existem os meios de transporte rodoviários, ferroviários, hidroviários e aéreos. E, tia Mara, que palavras são essas? Bom, os meios de transporte rodoviários são esses que percorrem pelas ruas, pelas estradas, tá? Igual o ônibus, o caminhão, a moto, tá? Andam pelas estradas e pelas ruas. Os meios de transporte ferroviários são aqueles que andam sob trilhos, tá? Ferroviário, lembra de ferro, trilho, trem e metrô. São também chamadas de massa, porque transportam várias coisas ou pessoas ao mesmo tempo. Tem o meio de transporte hidroviário. Lembra de hidroginástica? O que é hidro? A palavrinha hidro lembra água. Então, o meio de transporte hidroviários são aqueles que percorrem pelos rios ou pelos mares, como os navios e os barcos, tá? E as balsas também, tá? A tia colocou ali um exemplo de balsa. E existem os meios de transporte aéreos, que são rápidos, igual eu falei, né? São mais rápidos e carregam mais coisas ao mesmo tempo, né? Como, por exemplo, os aviões e os helicópteros. Os helicópteros são muito usados para resgate também, né? Os bombeiros, quando você vai à praia, você vê um helicóptero sobrevoando a praia, né? Quando tem alguém se afogando, é ele que vai resgatar, tá? Então a tia fez um resumo para vocês aqui. Quem quiser depois anotar, eu acho muito bom. Deixa eu ver se dá para colocar tudo para vocês verem. Vou chegar mais para cá. Peraí que eu vou arrumar o quadro. Eu acho que ele está muito deitado. Acho que assim ficou melhor. Ó. Meios de transporte rodoviário circulam em ruas, estradas e rodovias. Tem asfalto ou não? Exemplo, carro, moto, ônibus, caminhão. Mas as estradas precisam também dar conforto para a gente. Em boas condições, sinalizadas, tá? Meio de transportes ferroviários. São aqueles que as pessoas se deslocam, né? Pelo trem e metrô. Eles estão sob trilhos, ó, tá? São de massa. O que são de massa? Pois transportam várias pessoas ou coisas ao mesmo tempo. Então, os ferroviários, eles andam sobre trilhos, sobre ferros, trem, tá? E metrô. Meios de transporte hidroviário. Lembra da hidroginástica, que é a ginástica na água? Hidro é água. Então, são aqueles que circulam pelas águas. Transportam pessoas e também produtos, mercadorias. Barcos, navios,
balsas. E temos o meio de transporte aéreos. São aqueles rápidos, né? Uma viagem de avião é muito mais rápido que o de carro ou de bicicleta, né? São rápidos, carregam várias pessoas ou produtos. Exemplo, avião e helicóptero, tá? E tem outros também. Vamos lá. Então, ó, meios de transporte rodoviário andam nas estradas, nas ruas. Meios de transporte ferroviários sobre os ferros, sobre os trilhos. Aí você associa metrô e trem. Meios de transporte hidroviários. Lembra da hidro, que é água. Navios, barcos, balsas, barco já falei, né? Lancha, canoa. Meios de transporte aéreos. São aqueles mais rápidos, né? São até mais modernos. Carregam várias pessoas e produtos também, mercadorias também. Avião e helicóptero, tá? Já fez esse resumo aí. Quem quiser depois anotar, é muito bom. Isso aí é um resumo que a tia fez da página 57 e 58, para a tia não ter que ler para vocês. Tá? Ok? Então, a página 57 e 58, praticamente a tia colocou aqui para vocês esse resumo. E vocês vão fazer a página 59. Página 59. Ok? Então, depois, quem quiser, pausa a aula para poder escrever, copiar aquele resumo ali, tá? Bom, agora a gente vai para a página 60. Bom, o meio de transporte facilita a nossa vida, né? Mas o que acontece? O meio de transporte, com o aumento da população, né? Muitas pessoas usando o carro, além de causar o congestionamento, o que causa? Poluição do ambiente. Vocês já viram carros, ou ônibus, ou caminhões soltando aquela fumacinha preta? Então, aquela fumacinha preta causa poluição do ar, que pode causar problema respiratório na população. Então, tem a vantagem e tem a desvantagem, né? A gente tem que pensar, há necessidade de eu usar o carro mesmo? Por que eu não vou de carona com o meu vizinho? Então, mas chama de transporte solidário. O que é um transporte solidário? Ao invés de eu usar o meu próprio carro, eu racho a gasolina com o meu vizinho quando eu vou à Volta Redonda. Eu tenho que trabalhar em Volta Redonda todo dia. E eu também tenho. Então, vamos fazer o seguinte, essa semana você vai no meu carro, e semana que vem eu vou no seu, e a gente divide as despesas, né? Eu acho que é uma forma da gente preservar mais o meio ambiente. Em cidades pequenas isso dá para fazer, mas no Rio as pessoas têm muito medo, né, de terem esse tipo de atitude. Então vamos lá. Meios de transporte que poluem o meio ambiente. Lá na página 60, tá? A gente vê muito ônibus na rua, muito carro na rua, prejudicial ao meio ambiente, né? O ideal seria que as pessoas usassem a bicicleta, que é um meio de transporte que não usa, quando a gente for para espaços, para trajetos menores, né? Trajetos pequenos. Então, olha, na página 60, meios de transporte que poluem o meio ambiente. Muitos meios de transporte são poluentes, pois liberam substâncias tóxicas. O que são substâncias tóxicas? Substâncias que fazem mal à nossa saúde. Mas veja a seguir alguns exemplos de meios de transporte que poluem o meio ambiente. O ônibus, navio, tá? Embaixo dessas gravuras, na página 60, a poluição pode ser prejudicial para os seres vivos. Para os seres humanos, a poluição do ar ocasiona vários problemas de saúde, como doenças respiratórias. A poluição das águas pode causar a morte de animais,
além de contaminar a água disponível para o consumo humano. Para cuidar da natureza, podemos contribuir para diminuir a poluição causada pelos meios. Para cuidar da natureza, podemos contribuir para diminuir a poluição causada pelos meios de transporte? Uma pergunta. Uma recomendação muito importante consiste em priorizar os transportes coletivos, que apesar de serem poluentes, como os ônibus, transportam mais pessoas, diminuindo a circulação de automóveis. Então, o ideal seria que o ônibus polui o ambiente? Sim, mas muitas pessoas usando o ônibus, diminui a quantidade de carros que poluem o ambiente. Um ônibus tira das ruas mais de 50 carros, o que implica menos poluição. A segunda opção é utilizar transportes que não poluem o meio ambiente. Quais são os... Tia, qual meio de transporte não polui o meio ambiente? Temos a bicicleta e os trens elétricos, que aqui em Valença não tem. Então, quando a gente usa a bicicleta para um trajeto pequeno, de um espaço pequeno, né? A gente pode usar a bicicleta ou ir a pé, né? Página 61. Meios de transporte que não poluem o meio ambiente. Então, não soltam aquela fumacinha tóxica. A bicicleta, página 61. A bicicleta é um exemplo de transporte não poluente. Não poluente é que não polui, tá? Meio de transporte não poluente não solta substância tóxica. Então, marquem aí. A bicicleta é um meio de transporte não poluente. Ele não polui o meio ambiente, pois não libera gases tóxicos e necessita apenas da força humana para funcionar. Então, tem que comer bem para ter força para pedalar. A maneira mais segura de utilizar esse meio de transporte consiste em trafegar pelas ciclovias, que são espaços destinados à circulação das bicicletas. Em Valença a gente quase não tem, né? Lá no Rio, na orla, perto da praia, tem a ciclovia. Ali só podem passar as bicicletas, tá? Então, ciclovia é um espaço destinado às pessoas trafegarem de bicicleta. O importante também é as pessoas usarem material de segurança ao andar de bicicleta. Capacete, uma roupa bem apropriada, tá? Então tem que ter segurança ao andar de bicicleta, principalmente de capacete. Outras vantagens da bicicleta são a facilidade de utilização e a contribuição para a saúde, pois pedalar é um exercício físico, além de não poluir o ambiente, está fazendo bem para a nossa saúde, é uma atividade física, né? Mas a gente só pode usar em pequenas distâncias, tá? Os trens elétricos, lá embaixo. Marquem, os trens elétricos existem em muitos lugares do mundo. Aqui a gente não tem. Lá no Rio tem. São exemplos de trens interestaduais que vão de um estado para o outro e os usados no metrô. Então, o metrô é menos poluente. Eles utilizam a energia elétrica, por isso não liberam gases poluentes. Além disso, transportam muitas pessoas ao mesmo tempo, tá? Tem muitos países aí que tem esses trens elétricos aí que vão de um país até outro. Um dos maiores desafios para as pessoas atualmente e no futuro é tornar os meios de transporte menos poluentes. Atitude importante para cuidar da natureza. Hoje, a gente tem que pensar muito no futuro, né? A gente aumentou muito a população, então a gente tem que usar menos o carro mesmo, andar mais a pé, usar mais a bicicleta, pegar carona, usar os transportes coletivos, né? Pensando no bem da humanidade, pensando na natureza. É difícil? É. Mas se a gente puder evitar, né, essa poluição, usar menos o carro, a gente vai estar contribuindo e muito para as futuras gerações. Bom, então vocês vão fazer essa página 61, tá? Vou fazer a 61 e a
65. 61 e 65. Então, vou repetir. O que vocês vão fazer? 55, 56, número 2. Vão fazer a 59, que eu esqueci de falar, 61 e 65, para a gente fechar esse módulo, tá? Então, a gente viu aí o que é meio de transporte privado ou individual. Vimos o que é um meio de transporte coletivo. Vimos os meios de transporte por onde eles circulam. Rodoviário, pelas estradas, né? Ruas. Ferroviário, pelos trens, pelos trilhos, pelos ferros, né? Trem, metrô. Meio de transporte hidroviário, que é aqueles que trafegam, que andam pelas águas, rios, mares, né? E vimos os meios de transporte aéreos, que transportam pelo ar, helicóptero, avião, e são rápidos, tá? Então, vimos os meios de transporte poluentes, né, que poluem, que liberam gases tóxicos, e aqueles que não são poluentes, que usam a força humana e que fazem bem para a nossa saúde. Bom, tentei ser bem rápida, tentei resumir o que é importante. Quem precisar, assiste 2 vezes, tá? E dá uma lida na apostila, é importante ler, porque a tia não quis ler a apostila, senão vai ficar muito demorado. Eu tentei resumir para vocês o que é mais importante, tá? E à tarde eu vou postar a gravação, a correção dessa gravação, a correção dessas atividades, tá bom? Vou gravar a correção dessas atividades. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.